De volta aqui no Jornal da Manhã com o prefeito eleito de São Paulo, João Dória Júnior. João, antes de entrar falando sobre educação, tem uma demanda muito grande. Eu pergunto, a questão é, a CT, eu estou com o site da CT aberto agora, eles informam que a cidade tem 48 quilômetros de congestionamento. Esse é um índice totalmente irreal. O prefeito Fernando Haddad uma vez veio aqui, nós perguntamos por que essa contabilidade é tão baixa, já que outros sites como MapLink falam em 200, 300, 400 quilômetros. Ele falou, não, esse é um efeito de comparação. Como é que eu vou alterar uma coisa como essa, se há 2, 3, 4 anos o índice de comparação era tão baixo como esse? É possível mudar para que a cidade tenha uma realidade melhor sobre o que está acontecendo realmente com o trânsito? A periferia é muito mal monitorada também. O que é possível fazer na gestão do trânsito com a CT? Boa pergunta. Valorizar a CT. Eu tenho um enorme respeito pela CT. Ela foi criada para funcionar como uma engenharia de tráfego, bem pensada, bem formatada, e com o tempo ela foi perdendo um pouco das suas funções. E na gestão atual, de novo, não quero aqui fazer críticas agora, olhar para frente. A sua valorização, a valorização dos engenheiros, dos técnicos, foi deixado meio de lado. Nós vamos resgatar isso, valorizar a engenharia, o trabalho tecnológico e os investimentos que deixaram de ser feitos também. Curiosamente, com tamanha arrecadação de multas, os investimentos na CT, em programas de tecnologia, não foram feitos, pelo menos no nível desejado. R$1 bilhão foi o faturamento no ano passado, e este ano já temos 1 bilhão até a metade do ano, ou seja, 13 milhões e meio de multas emitidas, Vila, até 30 de julho, pelas informações, aliás, do site da Prefeitura de São Paulo. E os recursos não foram destinados para o programa de modernização e valorização da Companhia de Engenharia de Tráfego. Nós vamos valorizar muito os que estão lá, os técnicos e os profissionais que estão lá, podem ter certeza que serão bastante valorizados para que as informações sejam atualizadas e haja mais precisão também na tomada de medidas. E, João, você pensa em grandes obras viárias, alguma coisa nova? Neste momento ainda não. Primeiro vamos tomar conhecimento melhor desse processo de transição, mas será necessário. Mas a questão orçamentária, nesse momento, impede que possamos fazer qualquer previsão nesse sentido. E o Minhocão? Para 2017 será difícil. Desculpe, e o Minhocão? Pelo Minhocão é uma questão, vai derrubar, vai permanecer, vai continuar no fim de semana, não há nesse decisão horário? ainda tomada em relação ao Minhocão. Em relação ao final de semana, sábados e domingos, sábados a partir da hora do almoço e domingos para o lazer, vamos manter. Isso tem funcionado bem e tem agradado a população que mora em torno, ou os que vão, mesmo não morando próximo, Campos Elíseos, Barra Funda, vão ao Minhocão para fazer o seu lazer, andar de skate, de patins, caminhar, ter um pouco de lazer, isso será mantido. João, em relação à educação, a fila para vagas em creche é enorme. 104 mil, Vera. E vocês mesmos, os candidatos todos que vieram aqui, disseram que tem a impressão que ela é maior ainda que isso, que há uma subnotificação, enfim. Qual é a sua proposta para o primeiro ano? Você vai chegar já com o início do ano letivo. Como vai ser a sua proposta emergencial para diminuir isso no começo da sua gestão? Vera, esse é um grave problema. As crianças de 0 a 3 que não têm o atendimento de creche, a educação na creche, mais o aspecto nutricional e a ação preventiva de saúde, são crianças que já ficam com seu processo educativo bastante prejudicado. Há suspeita de que o número é maior. De novo, não quero aqui antecipar críticas, mas há informações de que há um número de crianças que estão, vamos dizer, programadas para creches, mas não frequentam creches. Isso não entrou na contabilidade da Prefeitura, que hoje é de cerca de 104 mil crianças fora das creches. Nós vamos continuar o programa de convênio com as OS, as organizações sociais. Não vamos construir creches, é muito caro a construção de creches e muito caro a administração direta, coisa que a Prefeitura descobriu tardiamente. Quando fez a opção pelas OS, mais recentemente acertou, e aí começou a diminuir. Esse déficit. Foi uma atitude correta, mas muito tardia. Durante 2 anos e meio, a Prefeitura insistia em programas de construção de creches, contratação de professores, crecheiras, nutricionistas, etc. O custo disso foi muito alto e a inviabilidade se mostrou bastante clara. O que nós vamos continuar a fazer são os programas de convênio com OS ligadas a organizações do terceiro setor, ligadas às igrejas, Igreja Católica, igrejas evangélicas, também igrejas de matrizes africanas, e realizam bons trabalhos em várias áreas. Eu fui visitar algumas creches onde estas ações são bem feitas. E há outras que há denúncias, informações, Joseval, onde o trabalho não é tão bem feito assim.
Haverá fiscalização? Haverá. Isso que eu queria Eu ia exatamente responder o que nós vamos fazer. Nós vamos ter uma agência reguladora pequena, com os próprios, com o corpo funcional da prefeitura. Não vamos ter que contratar mais gente, não precisa prédio, não precisa alugar prédio, não precisa ter mais despesas, para que essa agência reguladora seja a verificadora do funcionamento das OS, Vila. As OS para a educação, OS para a saúde, também para a cultura e o esporte. Isso vai poder dar um diagnóstico melhor online para a prefeitura do funcionamento das OS. Mas eu quero registrar aqui que eu sou bastante favorável à manutenção das organizações sociais nessas áreas. A questão da saúde. Isso. Ensaiamos. Eu falo do sul e da saúde. Fala. Vamos cantar o quê depois? Não é que os dois estão doentes. Como assim? Por isso querem falar de saúde. O Thiago é santista também, não? Não, eu sou corintiano. Mas ainda está em tempo de mudar, né? Está em tempo, né? O Bruce Villa falando todo dia aqui não é fácil, não. O prefeito, a questão é, a saúde foi muito debatida nessa campanha, né? E a reclamação principal é o tempo que se demora para se marcar uma consulta, 6 meses, até mesmo 1 ano. E você, como candidato, veio aqui e falou da proposta de usar os hospitais privados para atender também essa população. Quando que isso deve começar a sair do papel? Porque no começo é ainda uma negociação com os hospitais. Quando que isso deve começar a deslanchar? O mais breve possível, Thiago. De fato, aliás, saúde é o principal problema da cidade. É o problema número 1, número 2 e número 3. É muito grave. É grave principalmente nas regiões periféricas da cidade, Vera. As áreas mais pobres da cidade são as que mais sofrem com problema de saúde. E eu volto a reafirmar o que disse aqui na última sabatina que vocês fizeram. A nossa prioridade será para a população da periferia da cidade, da Zona Leste, da Zona Sul e o extremo da Zona Norte. A população mais vulnerável, Joseval, é onde nós precisamos ter uma atenção prioritária. E a saúde nesta área é prioridade absoluta, porque o problema é muito grande. Tiago, nós temos, os números são da prefeitura, não são números estimados não, cerca de 500 mil pessoas aguardando exames que demoram 5, 6, 8, 10, 12, 14, até 16 meses para se marcar um exame. O exame é fundamental, a pessoa está padecendo, ou seja, ela está doente e precisa do exame para que o médico possa fazer o diagnóstico, Tiago, ou ela tem que fazer uma mamografia no caso das mulheres, ou um exame pré-natal também no caso das gestantes. Não dá para esperar 6, 7, 8 meses, esperar nascer o filho para fazer exame pré-natal, ou adiar uma mamografia por 10 meses. Esse é o tempo onde a evolução circunstancial de um câncer pode determinar um tratamento muito mais agudo para a mulher. Nós temos que zerar esta fila para exames. Como fazer isso? Nós vamos implantar em regime emergencial, Joseval, o programa Corujão da Saúde, onde nós vamos conveniar hospitais privados e hospitais públicos estaduais, que têm disponibilidade, Vera, na faixa horária entre 8 da noite e 8 da manhã, para a realização desses exames, com horário marcado e com prioridade para mulheres, gestantes, pessoas da terceira idade, os idosos, e portadores de deficiência. Mas o hospital público estadual precisa de convênio? Ele não pode simplesmente atuar? Não pode, mas se você estabelecer o horário determinado, as pessoas irão com mais conforto. Ninguém entra e fica esperando, já vai com o horário determinado e recebe a informação pelo seu celular, por WhatsApp. E nós vamos ter, a expectativa, são 140 hospitais privados aproximadamente na capital de São Paulo. Inicialmente, o nosso objetivo, Vera e Thiago, é ter cerca de 40 hospitais privados conveniados para fazer esses exames nesta faixa horária. E o horário das 8 à meia-noite, essas pessoas terão prioridade, conforme mencionei. Mulheres, gestantes, idosos, pessoas com deficiência e aquelas cujos exames são mais emergenciais. Lembrando que o ponto de referência para o agendamento dos exames continuará sendo a rede pública municipal, evidentemente. Só que ela receberá a informação de onde pode realizar o seu exame o mais breve possível. E quero alertar também que a capilaridade desses hospitais, sejam os públicos estaduais, Vila, sejam os hospitais privados, não vai implicar que as pessoas tenham que atravessar a cidade inteira para fazer o exame. Ela terá um hospital mais próximo do seu ponto de residência. E com isso nós vamos reduzir drasticamente essa fila de exames no prazo de 1 ano. E, paralelamente, Vila, é preciso que a gestão pública municipal na área de saúde possa funcionar adequadamente para que, ao término de 1 ano, a rede pública municipal esteja em condições de atender em prazos minimamente razoáveis, né? Jamais 5 meses, 6 meses, 10 meses,
um ano para fazer um exame. Claro. Deixa eu perguntar isso, uma questão para o senhor. O senhor teve a fase de candidato, agora de presidente eleito, de prefeito eleito, eu já estou colocando no Palácio do Planalto, só devagar. Só do peixe. E depois de prefeito a partir de 1º de janeiro. A questão que fica é o seguinte, por exemplo, em relação à saúde, não só, em outras questões que foram levantadas aqui nessa entrevista, gerir a máquina pública não é a mesma coisa que gerir uma empresa. Os mecanismos de gerir uma empresa, de solucionar os problemas, são outros, inclusive mais fáceis, porque depende, claro, você tem uma legislação trabalhista, vamos dizer que um empregado que não tenha desempenhando de forma adequada as atribuições que esperava dele, é resolvida a questão, ou ele é relocado, ou ele é demitido e tal. No caso de uma empresa pública, da gestão pública, é um processo muito mais complexo. Vamos dizer que essa pessoa, por exemplo, é um funcionário concursado. Há todo um regimento, todo o estatuto que regulamenta a função do funcionário público municipal, estadual e ou federal. Bem, são duas coisas diferentes. Será que o senhor não vai ter um choque no dia 1º de janeiro? Porque certamente vai ser cobrado de todas essas promessas. Em relação à saúde, certamente vai ser a primeira. Como é que gerir? Porque não há uma visão um pouco de senso comum que gerir uma casa é a mesma coisa que gerir uma administração pública. Não é, né? Inclusive, desde a Grécia Antiga, a discussão de definição sobre a palavra economia. Mas, foi longe, hein, Vila? Foi longe. Mas o historiador sempre começa na Grécia, né? É sempre assim, para explicar uma coisa de hoje. Mas é sempre assim. Como é que é essa questão? Quer dizer, o gestor, porque o senhor foi eleito em grande parte por causa da questão da gestão, convencer os eleitores disso, vai assumir uma máquina pública que é lenta, complexa, que há toda uma estrutura que dificulta a tomada de decisões, de resolver pendências na esfera trabalhista e, além disso, parte dela, uma parte mínima, mas tem atitudes pouco republicanas, especialmente, por exemplo, na fiscalização de obras, etc. Como é que vai ser isso? Você tem razão. Não nego as observações que você fez. É uma tarefa difícil, mas eu estou disposto a enfrentar. Alguém tem que começar a fazer as coisas bem feitas. E boa gestão implica, primeiro, você ter equipe, ter time, Vila. Não tem herói solitário. Não existe a situação de, olha, o salvador da pátria chegou, foi eleito, João Dória e Bruno Covas, da noite para o dia, tudo se resolve com um piscar de olhos. É preciso ter uma boa gestão. Essa boa gestão exige, primeiro, uma boa equipe, um bom time. Depois, metodologia de trabalho. Terceiro, você precisa ter a colaboração do funcionalismo público. São cerca de 135 mil funcionários públicos da prefeitura. Eles precisam se sentir prestigiados, valorizados, para serem partícipes deste processo. E eu parto do pressuposto, Vila, que são corretos, são honestos e são servidores que querem atender a população. Eu não parto do pressuposto que são todos ruins, preguiçosos ou não republicanos. Eu parto do bom princípio. E é exatamente assim que nós pretendemos liderar o processo. Agora, quero dizer, Denise, para finalizar, que o nosso padrão que nós vamos procurar adotar gradualmente, isso, repito, não se faz da noite para o dia. É impossível imaginar a situação do milagre na gestão pública, especialmente numa cidade complexa como São Paulo. Mas o padrão que nós desejaremos adotar é o padrão poupa-tempo. Poupa-tempo é um serviço público estadual, onde as pessoas que recorrem são bem atendidas, são atendidas com presteza, com eficiência, a avaliação é muito boa. Então, o nosso padrão de referência será o padrão poupa-tempo, para que todas as áreas da prefeitura possam chegar a este nível, a este padrão. Agora tem um problema seríssimo das empresas. Me dá um minutinho só. Aproveitar esse poupa-tempo, que nós temos um negócio aqui que eu até não gosto, que é o chat. E os caras escrevem as coisas mais malucas aqui. Um cidadão acaba de escrever o seguinte: João, não vai ser fácil não, você vai ficar muito mais velho. Como você está falando em poupa-tempo, acho melhor você pensar em poupar o seu tempo. Olha, eu estou disposto. Eu disputei a eleição, evidentemente, para ganhar, como ganhamos, e fazer uma boa gestão. Eu quero ser um ótimo prefeito da cidade de São Paulo. Para isso tem trabalho, e vou dar trabalho para o Vila. Já disse isso para ele outro dia numa entrevista, quando ele estava voltando lá da Vila Belmiro, falou: Vila, acabou a sua moleza, Vila, porque eu acordo muito cedo e durmo muito tarde. Então, você vai ter que colocar seu despertador, uma outra vítima. Mas eu ia falar do lado das empresas, dessa coisa da eficiência da prefeitura, que é um problema seríssimo em relação ao alvará aqui em São Paulo. E aí, nesse caso, tem vários casos de corrupção, sim, que as pessoas não conseguem, mesmo
apresentando toda a documentação, tem intermediários que trabalham nas regionais. E outra coisa em relação a estímulo para atração de investimentos, porque nós temos várias cidades ao redor de São Paulo, na grande cidade, a grande São Paulo, que tem uma tributação menor para atrair grandes investimentos, especialmente indústria, mas também serviços. Como lidar com essas duas questões? Ótimas colocações, Denise. Primeiro nós vamos ter o Facilita São Paulo. Eu recebi inúmeras denúncias, principalmente das subprefeituras, de retardamento nas aprovações, nos alvarás. Os alvarás, então, é uma festa. Eu diria que aí está um pouco do aspecto que o Vila mencionou há pouco, de posturas não republicanas. Nós vamos olhar isso com atenção e vamos acabar com essa história de criar burocracia para vender facilidade. O Facilita SP vai ser um programa totalmente digital, as aprovações serão digitalizadas, nós vamos fazer isso em 18 meses, não é um processo fácil, eliminar papel e colocar tudo isso no mundo digital, Vera. Porque quando você põe no mundo digital, primeiro anda rápido e tirar muitas burocracias desnecessárias, aprovações desnecessárias, carimbinho que não é preciso, acreditar nas pessoas e acreditar principalmente, Denise, que a atração de investimento significa que a prefeitura deve estimular e agilizar processos e não retardar processos. Não é possível que uma obra física para ser colocada de pé, ou seja, para ser iniciada, leve 2 anos em São Paulo, às vezes 3 anos, para aprovar uma obra, que é construir um edifício aqui, 2, 3 anos para conseguir a aprovação. Ora, nós temos que andar rápido. E o comércio funciona sem alvará, né? O comércio funciona sem alvará. A maior parte. Isso que a Denise está falando. Agora funciona sem alvará, mas fica pagando propinagem para continuar operando. A autoconstrução, isso que a Denise está falando é importante. Tem a autoconstrução. São Paulo é uma cidade de autoconstrução. O sujeito está lá na periferia, está fazendo a obra e passa o fiscal da subprefeitura e fala, opa, cadê o alvará? Ele fala, alvará, ele faz isso no domingo, né? Aí ele vai precisar dar isso ocorre sistematicamente. E como é que fica isso? Porque essa que a Denise está colocando é uma questão, porque são as questões concretas. O sujeito quer abrir, tem um alvará do comércio, funciona de forma clandestina. E o sujeito da autoconstrução? Quer dizer, como facilitar a vida da pessoa? Claro, nós temos que facilitar a vida das pessoas e não dificultar. Cada vez que você dificulta, acontece isso. Ou ela não faz, ou faz mediante propinagem. Então, e é um fato ruim. Aliás, isso é histórico. Nem quero classificar aqui com uma iniciativa do PT ou do governo do PT, isso é histórico na cidade de São Paulo. Nós temos que mudar isso. E a melhor forma para isso é processo digital. Se facilitar demais, você não vai dar margem a essas críticas que dizem que a sua gestão, por ser assim privatista e por reduzir esses processos, poderia dar margem à especulação imobiliária na cidade? Não, ela vai ser eficientista, para usar aí um neologismo, e não privatista. Nós precisamos colocar eficiência, Vera. Acabar, nós estamos no século XXI, São Paulo está no século XX, em alguns casos está no século XIX, fazer a cidade andar mais rápido e acreditar nas pessoas. Campinas aqui é um bom exemplo, aqui no interior de São Paulo. Tirou toda a burocracia, colocou só o que é essencial, acredita no investidor, no pequeno, médio e grande investidor, mudou a história da cidade. O Jonas Donizete, aliás, foi reeleito e muito bem, e bem avaliado exatamente porque soube atrair investimentos para a cidade, que geraram empregos, que geraram impostos. Mas você vai manter contrapartidas para quem quiser verticalizar, construir, a necessidade dessas empresas darem contrapartidas para a cidade, claro, vai ter primeiro tem um plano diretor que foi aprovado e que tem que ser obedecido, evidentemente. Mas eu queria voltar só para complementar a pergunta da Denise sobre atração de investimentos. Já há uma legislação que não é utilizada adequadamente pela Prefeitura para a promoção de investimentos. Já para Zona Leste e Zona Sul, 2 regiões periféricas importantes da cidade de São Paulo, a redução de impostos para atração de capital investidor em certas áreas. Serviços, por exemplo, a área de call centers, nós precisamos incentivar isso, motivar isso, para que essas empresas possam se instalar ali, gerando oportunidades de emprego, Joseval, e isso também ajuda na mobilidade urbana. Quanto mais próxima a pessoa trabalhar de onde mora, menos desgaste ela terá na utilização de transporte coletivo, mais tempo terá para trabalhar bem, para o lazer, o convívio em família, o esporte, a prática do lazer, a prática o exercício da cultura e outras atividades. Vamos fazer, sim, a utilização desses potenciais da legislação já existente. Denise, se necessário criar algumas novas legislações, não é para fazer guerra fiscal e nem entrar dentro deste patamar de guerrilha fiscal, mas de criar incentivos específicos para certas áreas onde a demanda pode ser estimulada na geração de empregos. E outra coisa, para finalizar esse tema, o prefeito de São Paulo, João Dória, como prefeito de São Paulo, será o grande agente estimulador de investimentos nacionais e internacionais na capital de São Paulo. São Paulo é a capital do mundo, é a cidade do mundo. Nós precisamos entender que São Paulo não é mais uma província. Já se foi o tempo de São Paulo província. É uma capital mundial, terceira cidade do mundo. A notícia da eleição aqui saiu nos principais jornais do mundo, os
principais sites do mundo, não é porque eu me elegi, não. É porque a importância da cidade, o mundo reconhece. Ora, vamos fazer essa importância, Vila, ser traduzida em investimentos para a cidade. Investimentos que, agilizados e colocados de forma prática, em obediência à lei, evidentemente, sempre, mas vão trazer empregos, impostos e prosperidade para a cidade. É isso que nós queremos. Pergunta de ouvinte. Temos uma que veio pelo WhatsApp. Bom dia, meu nome é Renato Ramos, sou da Vila Mariana. Gostaria de perguntar ao prefeito eleito Dória qual será a sua política com relação aos moradores de rua. É a pergunta que eu ia fazer. Moradores de rua é um problema. Nós temos 16 mil problemas para ter uma solução humanitária, inclusive. São 16 mil moradores de rua, segundo os dados da própria Prefeitura de São Paulo. Nós temos que ter uma política para abrigar os moradores de rua. Os abrigos municipais não são bons. Há uma série de equívocos. Eu não me refiro às pessoas e nem quero desqualificar aqueles que administram os abrigos da Prefeitura de São Paulo, mas eles não são adequados. Muitos são escuros, são úmidos. Há queixas, inclusive, de que os chuveiros não têm água quente. Há queixas de roubo, a falta de canil e gatil. As pessoas, os moradores de rua, muitos dependem, vamos dizer, a sua vida está interligada com o animal, com o cachorro, com o cão e com o gato. É preciso ter esse nível de atenção, porque aquela é a razão de vida. Muitos, aliás, Denise, por força de terem o seu cãozinho do lado ou o seu gato, não vão para as drogas, porque se sentem assistidos, há uma relação amorosa, isso é normal. E cuidam, né, também do animal. Cuidam. Há essa relação. Eu adoro cães. As pessoas que gostam dos animais entendem, compreendem bem isso. A prefeitura não entendeu, então não tem canil, não tem gatil, eles não vão, preferem ficar nas ruas. E outra coisa também, 6 horas da manhã, toca a sirene, eles têm que sair de lá enxotados praticamente. Então eles preferem ficar nas ruas a atenderem a oportunidade de irem para os abrigos da Prefeitura de São Paulo. Também há queixas muito agudas, Joseval, em relação à alimentação disponibilizada a essas pessoas. O que vamos fazer? Conveniar as igrejas católicas, as igrejas evangélicas e também as igrejas de matrizes africanas, que têm OSs, organizações sociais, e outras instituições. Há muita gente voluntária, Vila, muita gente voluntária atendendo população de rua, só que sem organização, sem a liderança da Prefeitura. Vou dar um exemplo, vocês que estão nos ouvindo aqui ou nos acompanhando pela internet. Qualquer noite que você escolher e for no centro da cidade, depois das 9 horas da noite você vai ver combis, peruas de organizações não governamentais, de pessoas que anonimamente oferecem sopa, alimentos, cobertores, fraldas para as gestantes ou para as mães, as futuras mães, as que já são mães, e fazem isso anonimamente, mas sem nenhuma organização da Prefeitura de São Paulo. Nós vamos convidar essas ONGs para fazermos um trabalho mais organizado e com isso multiplicarmos a força do bem. Posso pedir para você privatizar uma coisa? Pode. Os faróis, que não funciona. Existia a promessa de trocar tecnologia, mas nada foi feito. Não para, viu, João, de chegar perguntas sobre os faróis aqui de São Paulo. Choveu, você já sabe o que vai acontecer. Mas isso vai ser resolvido? R$1 bilhão de arrecadação de multas. Por que esse recurso não foi aplicado? Na Companhia de Engenharia de Tráfego e na modernização dos semáforos. Em 6 meses resolve isso? 1 ano, Vila. 1 ano, tá? Nós vamos cobrar, hein? No ano, mas eu aproveito, vamos cobrar a marcação. Você vai me ajudar. Tem outro prazo de 1 ano que é das creches. Das creches. Deixa eu lhe perguntar uma questão, prefeito eleito, questão da Cracolândia, porque temos que discutir as questões concretas da cidade, das pessoas que estão lá, que é uma tragédia, coitado, dos moradores, dos comerciantes, em suma, é uma tragédia dos diabos. É uma tristeza. E há um programa chamado Braços Abertos lá. O senhor vai manter o programa, vai criar outro? O que o senhor vai fazer? Vai acabar o programa Braços Abertos, porque eu repito o que já disse aqui, de novo, não quero estigmatizar, mas Braços Abertos para a morte, né, Vila? Aquilo não é um programa que possa minimamente ser considerado um programa humanitário, um programa clínico adequado para atender os psicodependentes. Aquele é um programa que alimentou e cresceu o número de psicodependentes, cresceu o número de traficantes, inclusive, aumentou até o preço da pedra de crack. Quem dá esse dado é a Polícia Civil da cidade de São Paulo. Era uma Cracolândia, hoje são 6 Cracolândias espalhadas pela cidade, Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, e crescendo e se expandindo. É só as pessoas que frequentam a Zona Leste sabem, ali na linha lindeira ao trem, já tem 1 quilômetro, já se fala em 1,5 quilômetro de barracos e gente morando ali, consumindo pedra de crack 24 horas por dia.
Vila Leopoldina, aqui, Zona Norte, em frente ao Ceasa, 24 horas por dia. E fora a Nova Luz, para não ficar aqui exemplificando mais. Nós vamos adotar um novo projeto, que é o projeto Recomeço, que o governo do Estado de São Paulo faz e que nós confiamos que é um programa melhor. Nós vamos adotar o mesmo sistema, a internação clínica obrigatória, dentro dos padrões que a lei permite e dentro do formato que a legislação recomenda, para que essas pessoas que são psicodependentes, Vila, possam ter tratamento clínico, e se possível ao lado dos seus familiares. Mas tem vaga para essa multidão de dependentes? Como vai fazer? Tem vaga sim, são várias clínicas conveniadas. Olha, isso é uma tristeza, o Newton Travesso está mostrando aqui, ontem eu vi no programa do Datena ao vivo, é um território de ninguém, inclusive a Guarda Civil Metropolitana protege. Pode uma cidade como São Paulo, com a grandeza de São Paulo, no século XXI, ter essa imagem para quem está na internet, que nós estamos vendo aqui agora? Isso é a degradação completa da cidade. Isso é o exemplo do fracasso da gestão pública na cidade de São Paulo. Não vai ter mais isso, vai acabar esse programa. Dizer que esse programa Braços Abertos funciona, olha a fotografia. Se você não está na internet, abra, não você que está dirigindo, mas você que está em casa ou no trabalho, abra para você ver. Isso é degradação humana, patenteada e homologada pela prefeitura. Centenas de pessoas miseráveis em situação de financiada com dinheiro público. O apelido maldoso é Zumbilândia, né? Zumbilândia, é braços abertos para a morte. Não tem cabimento. Prefeito, não quero aqui de novo ficar estigmatizando, nós vamos corrigir esse problema, essa questão. Tem que gradualizar, não dá para também da noite para o dia, fazer o milagre. A entrevista está quase terminando. Eu acho que você vai envelhecer mesmo. E a gente... Não, eu vou engrandecer. O meu objetivo é que eu tenha um engrandecimento como cidadão, como brasileiro, ajudando a minha cidade. Eu nem salário quero, volto a reafirmar aqui, não é proselitismo, a eleição já foi. Para ficar claro, eu quero ser um servidor da cidade de São Paulo. E preciso da colaboração de todos, de vocês, dos nossos ouvintes, de quem está nos acompanhando na internet. É um trabalho coletivo, não há heroísmo na gestão pública. Tem muita cobrança aqui para que a gente volte a falar da questão do Uber, que também foi muito presente na campanha. Como é que vai ser? Você vai manter a legislação que a prefeitura fez? Vai alterar alguma coisa? O que pode se esperar nessa área? Primeiro, deixar claro a nossa posição favorável aos aplicativos Uber e os outros 3 que já funcionam, que estão, vamos dizer, ganharam o apelido aí genericamente de uberistas, mas todos os aplicativos, sem desrespeitar o valor e a importância dos taxistas em São Paulo, são cerca de 37 mil. Vamos analisar sempre os temas e pontualmente também fazer algumas correções. A regulamentação foi feita, há uma queixa por parte dos taxistas de que não há limite, não houve o limite estabelecido para o número de veículos dos aplicativos, falam aí em 40 mil, 50 mil, 60 mil, outro dia um taxista me disse, olha, são 70 mil uberistas operando. É um tema que precisa ser tratado com cuidado, porque cada pessoa que dirige um automóvel Uber é uma pessoa que está tendo emprego, está tendo renda. Também os taxistas da mesma maneira, são pais e mães de família que dirigem táxi. O que nós precisamos é melhorar a economia do país, é isso. Esse flagelo dos taxistas, assim como o flagelo de outras pessoas que dependem do seu trabalho no dia a dia para sustentarem as suas famílias, vem de um princípio. A economia brasileira foi colocada no chão. O governo do PT destruiu a economia brasileira. 3 anos da pior recessão econômica da história do país. 12 milhões de desempregados, quase 2 milhões de desempregados na capital de São Paulo. Esse é o problema, nós temos que melhorar a economia como um todo. E São Paulo, do ponto de vista da cidade, tem que ajudar, facilitando investimentos, desburocratizando a cidade, estimulando a geração de investimentos que possam gerar empregos, estimulando a atividade empreendedora. Cada um tem que colaborar e tem que cooperar para melhorar. E vão ter mais clientes, tanto para uberistas quanto para taxistas. É possível a prefeitura voltar a investir no metrô? Eu acho importante, porque a prefeitura chegou em 2008, era o Kassab, inclusive, deu aquele checão para o Serra, aquela história toda. O último que investiu foi o prefeito Gilberto Kassab. Depois não houve mais nenhum investimento de contrapartida. O governo do Estado de São Paulo bancou sozinho, nem mesmo o governo federal. O investimento foi muito pequeno e ainda assim é uma dívida enorme do governo federal, ainda herança da tia Dilma, a tia do Marco Antônio Villa, e ficou devendo para o governo do Estado, não pagou até agora. O presidente Temer prometeu até regularizar esses pagamentos e por isso é que houve inclusive vários atrasos nas obras do metrô ou das linhas do metrô viário na cidade de São Paulo. A prefeitura, do ponto de vista de investimento, Tiago, para não ficar sem resposta, nesse ano de 2017 não tem recurso previsto em orçamento para investimento em metrô. O que ela pode fazer é ajudar com terreno, com o solo, que é um custo expressivo. Aí sim essa possibilidade existe e sempre que nós pudermos colaborar com o governo do Estado, vamos fazê-lo. Só uma coisa eu não entendi na sua vida, na sua campanha, nas suas declarações. Depositário de todas essas esperanças, ganhar uma eleição com gente pesada, né? Aqui em São Paulo, no primeiro turno, por que você declarou que não vai tentar reeleição?
Eu sou contra. O que você quis dizer? Eu sou, não, dizer você claramente, morre 4 anos depois, você encerra, volta para a iniciativa privada? Não sou candidato à reeleição, eu sou contra a reeleição, Joseval, é ruim. Eu espero até que a reforma... Sim, mas não precisa ser reeleição para prefeito, há uma caminhada. Não, aí é diferente, eu estou me referindo aqui à Prefeitura de São Paulo. Eu fui eleito para ser prefeito, serei prefeito os 4 anos. Até o final do mandato? E eu sabia que o Vila vinha para a pergunta. 4 anos de mandato, prefeito da cidade de São Paulo. E não quero reeleição, eu acho ruim a reeleição. Eu acredito que na reforma política a reeleição será votada e eliminada. Ela não é boa, ela não é. Na prática ela se mostrou ruim. A pessoa entra para fazer a gestão já pensando como é que ela vai defender a reeleição. Aí ela começa a fazer concessões, oferecer vantagens, benefícios políticos, em detrimento da sua obrigação de administrar bem a cidade. Eu quero ser um bom administrador da cidade. 4 anos trabalhando em dobro, dando trabalho para o Vila, porque nós vamos trabalhar 14, 15, 16 horas por dia, você transforma 4 anos em 8 anos e entrega para um sucessor, se possível uma pessoa até mais jovem, que possa conduzir, oxigenar a política brasileira, acabar com essa história de, olha, é cacique aqui, cacique lá. Eu dei uma demonstração clara, eu não sou cacique de nada, disputei, ganhei as prévias do PSDB, disputei a eleição, ganhei de figuras importantes, expressivas. Aliás, foi a mais forte competição à Prefeitura de São Paulo dos últimos 30 anos. 1 prefeito, 2 ex-prefeitas. E está aí, deu certo, funcionou. Nós temos que estimular isso. Renovação na política, José. Falando nisso, tem muitas invasões em São Paulo, né? Invasões de prédios supostamente abandonados, invasões de terrenos, de casas, de áreas de conservação ambiental em várias áreas da cidade. Na Zona Sul da cidade. Na Zona Sul. Como é que fica isso? Quer dizer, houve uma certa complacência da Prefeitura em relação a essa questão das invasões. Como é que vai ser tratado tudo isso? Porque é uma questão gravíssima nessa cidade de São Paulo. Áreas de mananciais. Como é que fica isso? Vila, você tem toda a razão. Nas áreas de mananciais que estão concentradamente na Zona Sul, nós temos que promover a remoção das pessoas que ocuparam irregularmente esses terrenos, e houve uma leniência da Prefeitura, sim, talvez em nome do aspecto humanitário, etc., mas não foi uma boa medida deixar que essa ocupação ocorresse nessas áreas. Mas para retirar aqueles que estão ocupando ilegalmente, você precisa oferecer uma condição adequada, habitação para essa população. Você não pode simplesmente retirá-los de lá e colocar essa gente na rua. Nós temos que fazer um amplo programa de habitação popular, priorizar a retirada destas pessoas que estão em áreas de manancial, junto às represas, Joseval, alocá-las em habitação popular e assim preservar e não permitir a ocupação, em hipótese nenhuma, destas áreas. O programa de habitação popular é um dos temas prioritários da gestão, ao lado da saúde, educação e mobilidade urbana. Nós vamos enfrentar isso numa ação coordenada e cooperada com o governo do Estado e também com o governo federal. Ontem mesmo falei com o ministro Bruno Araújo, ministro das cidades, ministro do governo Temer. Já há um recurso disponível de R$500 milhões. Eu, na semana que vem, ou na outra semana eu vou a Brasília para uma audiência com o presidente Temer, com alguns dos ministros. Nós vamos buscar recursos onde for possível para programas sociais, inclusive este de habitação, e realizar ações conjuntas com o governo do Estado, com o projeto Casa Paulista, que eu julgo que é o projeto mais adequado para a implantação de habitações populares, porque ele verticaliza o processo e consegue ocupar melhor o terreno com mais habitações, Joseval. O Departamento de Jornalismo da Jovem Pan, mais uma vez, agradece a presença do senhor João Dória, que tem o seu tempo limitadíssimo, né, depois de ter conquistado esta vitória. A sua presença aqui na Jovem Pan. Muito obrigado pela sua presença. Joseval, Thiago, Vera, Vila, Denise, muito obrigado pela oportunidade. Toda a equipe de jornalismo, Zé Carlos Pereira, o pessoal todo que está nos acompanhando aqui, Newton Travesso. Posso só terminar fazendo um recado aqui, falando um pouco de futebol, já que o Vila tem sempre... vocês vão ter que aguentar agora, porque agora vocês têm o prefeito, que é torcedor do Peixe, o vice-prefeito, que é torcedor do Peixe, o governador, que é do Peixe, o vice-governador, que é do Peixe, e o Vila, que é do Peixe. O Mauro Betti está protestando ali. Ô Mauro, vem, nós estamos nadando de braçada, Mauro, vem com a gente. Vem. Tá revoltado lá do outro lado. É o Peixe. Não, Reginaldo chegou. Pois até musiquinha. Fui até olhar. Se na sua administração houver uma remodelação do Pacaembu, nos daremos por satisfeito também. Pacaembu é seu. Quem sabe o Peixe Pacaembu pode ser. Pode ocupar o estádio. Seria uma ótima, seria muito bom, viu? Para o Pacaembu, para a cidade de São Paulo e para o Santos e para o futebol mundial, né? Claro, muito... o Santos, você sabe que o Santos não joga futebol, né? Dá espetáculo. É verdade. João Dória, presente no estúdio da Jovem Pan.